Às vezes você vai se visitar, às vezes você vai visitar a família da sua namorada, enfrenta o pior pesadelo que tem. E é esse o caso do Chris de Corra. Oi, gente, eu andei mais antes de falar dessa obra, que é muito doida. Se inscreva aqui no canal e já deixe seu like, pois esse mês é de especial do Halloween, em que eu trago filmes de terror. É esse que eu assisti umas 2 vezes. Começa com o Chris, que ele vai com a Rose, que é branca, lá ver a família dela, que o personagem principal é negro e ele acha que talvez algo que ele vai enfrentar são frases típicas de gente que não é da raça dele, de piadinhas que talvez ele não goste, até é alertado pela própria namorada, mas quando chega na casa ficam exaltando e na hora da janta piadinhas um do outro, sendo uma família tradicional, digamos, mas tem coisas estranhas ali que sim, você acaba pegando, como por exemplo a Georgina, que também é negra e é empregada dali, vive sorrindo, mal fala com ele, as respostas são monossílabas, é como se fosse tudo perfeito, lindo, maravilhoso. Tenta comentar algo além, não ouve nada. Parece que ela está fora do ar. E também o próprio jardineiro ali que cuida das flores é uma pessoa que tem os mesmos comportamentos, bem super robótico. O próprio Chris notou muito isso, ficou pensativo, e as coisas pioram quando ele soube que justo naquele final de semana vai ter uma reunião de pessoas brancas, são da sociedade, fazem aquilo uma vez por ano, talvez super chato. E quando estão naquela reunião, o protagonista, ele conhece o André, que é cara também da sua raça, do lado de uma mulher. Parecia que eles eram namorados ou algo muito íntimo. Pelo jeito que ela falava sobre ele e comentando que adora muito os negros, que a pele é bem melhor, só exaltando, sabe? Era isso que ele ouvia o tempo todo e estava cansado daqueles comentários que vinham bastante deles e decide sair um pouco dali. E é quando ele conhece e é quando ele se depara com um cara que ele considerava como ídolo. É um fotógrafo, assim como o próprio mocinho, que bateu várias fotos lindíssimas, era famoso, teve o auge, mas o que aconteceu? Ele perdeu a visão. Não podia mais fazer o que queria. Os dois conversavam sobre isso também, e até do próprio talento do Chris. Falaram trivialidades, parecia ser nada demais, uma conversa boba. E quando ele volta novamente para todas aquelas pessoas, decide tirar fotos, porque claro, é a profissão dele. Fotografa ali, aqui, e chega na hora do André. Com um flash, o cara ficou louco, com a sangrar no nariz. Ele atacou quem tirou sua foto, foi pra cima mesmo. Ficou sem entender, já que só foi uma mínima imagem, uma foto que ele poderia ter apagado, não precisava reagir daquela maneira, mas que levantou uma pulguinha atrás da orelha. Por que uma luz daquela, um flash, teve tudo isso? Ele acabou lembrando que esse cara era ali do bairro dele, conheceu antes do encontro e era bem diferente daquilo. O que ele demonstrava ali era parecido com a Georgina, e também o Warren ainda decide confiar à noite, e ali ele não consegue dormir, e quando vai para a sala ele se depara com a mãe da sua namorada, psicóloga, que está lá com uma xícara mexendo, e barulho ali incessante que até pra gente dá uma agonia. E é o ponto alto porque consegue fazer com que o Chris durma, e ao estar no mundo dos sonhos ele se vê como se estivesse se afogando na profundidade e lembrando da sua mãe. Aí um dia e acabou atropelado, ele ficou lá esperando, em vez de ir procurar pela própria e talvez
até ter encontrado, salvado sua vida, mas que por ter persistido lá dentro de casa, mesmo criança, ele sentia uma culpa enorme. A sua sogra estava tentando tratar e a gente acha que nunca vai conseguir sair dali, mas é claro, acorda, vai ficando ali, mesmo vendo certos momentos a Georgina ser ríspida com ele, o jardineiro correr em sua direção para assustar em alguns dias, um papinho aqui e ali, cochichos, fotos da sua namorada, os dois empregados, como se ela tivesse uma relação com eles antes de tudo aquilo acontecer. E é quando ele podia perceber e ir embora, pegar a chave e sair dali, que era o que ele queria, é preso tanto pela Rose quanto Jeremy, os pais e todos ali, e é claro que eles conseguem, ele fica preso ali numa cadeira pra ouvir um certo vídeo. E é ali que notamos o que irá acontecer. Ali está aquele fotógrafo que era o seu ídolo comentando que aquilo era uma experiência, que eles trocar de cérebro, finalmente ele poderia enxergar o que queria essa vida toda. E era isso, pegavam pessoas, trocarem de cérebro, tanto a Georgina enquanto Otter, o André também, e talvez outras vítimas que a gente não viu, mas que servem para um propósito que é bem cruel. Ia ser submetido, até já estavam prontos para a cirurgia, só que ele conseguiu escapar, sair em um momento de distração deles, correr pela estrada, mesmo que atrás dele estivesse a Rose, tentou o atacar, até quase conseguiu, muitas chances dele não escapar, se não fosse pelo seu amigo policial que estava ali perto e que o ajudou na hora, ligando as sirenes do carro, e que ele estava ali porque desconfiava muito dessa família, por tudo que foi comentado com ele, todas essas coisas estranhas. Ele estava também fazendo uma investigação, e ainda bem, né, porque senão o Chris não seria salvo, bem provável. Toda faleceu, tá? Nesse meio do processo. Porque pra ele fugir, ele teve que atacar. A gente sabe que talvez outras pessoas estejam envolvidas. Não vai saber aqui porque terminou. O que eu tenho que falar agora, será que é spree, serial ou em massa? Aqui pra mim, eles não são nenhum desses tipos, porque eles fizessem isso sim em série, mas não é o tipo de serial que a gente conhece, ou uma organização criminosa, porque é isso que eles são, traficantes de humanos. Tem um certo propósito, tirar o cérebro e usam da crueldade, mudando a vida das pessoas que ficaram, né, como se tivesse lavagem de cerebral. É desse jeito que eu termino a análise com esse filme, que tem bastante thriller e suspense, e eu recomendo sim. Mas fico alerta, né? Muito obrigada pra quem chegou até aqui. Beijos.